Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Agatha Christie, uma romancista, contista, dramaturga e poetisa britânica que se destacou no subgénero do romance policial, tendo ganhado popularmente a alcunha de Rainha do Crime. Agatha Mary Clarissa Miller, mundialmente conhecida como Agatha Christie, nasceu a 15 de setembro de 1890 em Ashfield, a grande mansão da sua família, na cidade de Torquay, na costa do Devon, ou Devonshire, na Inglaterra. Era a terceira filha de Frederick Alva Miller, nascido em Nova York, que era filho de um rico empresário de moagem regressado à Inglaterra. Quando este faleceu em 1869, deixou-lhe uma enorme fortuna, pelo que não precisava de trabalhar e passava a maior parte do tempo a viajar. A mãe, Clarissa Bomer, era uma mulher muito tímida, de quem Agatha herdou boa parte da sua personalidade. O casal tinha mais 2 filhos, Madge e Monty, ambos mais velhos do que Agatha. Agatha passou a sua infância e adolescência no Devon, que viria a ser o cenário de 15 dos seus romances. Quando era criança, Agatha adorava andar de patins e de tomar banho numa praia só para senhoras. Outro hábito interessante da infância de Agatha era participar em pequenas produções teatrais em casa de famílias eminentes da região. Participou em inúmeras peças na Oldway Mansion, em Paynton, e no Imperial Hotel, em Torquay, que seria o cenário de 3 dos seus romances. O Peril at End House, que em português é A Diabólica Casa Isolada, de 1932, The Body in the Library, Um Cadáver na Biblioteca, de 1942, e Sleeping Murder, Crime Adormecido, de 1976. Participava também em concertos no Torquay's Pavilion. Embora Madge e Monty tivessem recebido uma educação formal, a mãe decidiu que a filha mais nova não deveria começar a estudar antes dos 8 anos. Até aos 14 anos de idade, Agatha foi praticamente educada só em casa, tendo diversos tutores e professores particulares. Quando tinha apenas 11 anos, o seu pai, Frederick, morreu. E, a partir de então, Agatha começou a viajar para vários lugares do mundo com a mãe. Aos 16 anos, foi para uma escola de aperfeiçoamento em Paris, onde se destacou como cantora e pianista. Foi após um concerto no Torquay's Pavilion que Agatha recebeu o pedido de casamento de Archibald Christie, piloto do Corpo Real de Aviadores de 1912. Começou por recusar o pedido, pois estava apaixonada por outro jovem, mas acabaram por se casar em 24 de dezembro de 1914, resultando daí o seu apelido Christie. Enquanto o marido esteve na Primeira Guerra Mundial, Agatha trabalhou como voluntária da Cruz Vermelha num hospital e também numa farmácia, funções que influenciaram o seu trabalho. Muitos dos seus assassinatos, dos seus livros, foram cometidos com o uso de venenos. Em 1917, Agatha aceitou um desafio da irmã, a Madge, de escrever uma história policial em que o leitor não pudesse descobrir a identidade do assassino antes do final da trama. Agatha escreveu o seu primeiro livro, The Mysterious Affair at Styles, que em português é O Misterioso Caso de Styles. A trama passa-se numa severa mansão inglesa, Styles, cuja proprietária é encontrada morta na sua cama, vítima de envenenamento. No livro surge pela primeira vez Hercule Poirot, o pequeno e elegante detetive belga, de chapéu de coco e bigode militar, que iria aparecer em 25 romances da autora e se tornou um dos nomes mais célebres dentro da ficção policial. O livro só foi publicado depois em 1920. Em 1919, teve com Archibald a sua primeira e única filha, Rosalind. Em 1926, morreu a mãe de Agatha. No final desse mesmo ano, o casamento entre Agatha e Archibald, que foi sempre muito tempestuoso, sofreu uma grave crise, na sequência da qual a autora desapareceu durante vários dias. Uma história que parece saída de um dos seus romances.
Se não, vejamos. No dia 3 de dezembro de 1926, Hershey revelou que estava apaixonado por outra mulher, Nancy Neal, e que queria o divórcio. Então, deixou a esposa e foi passar o fim de semana com a amante e com alguns amigos em Godalming, no Surrey. Quando chegou a casa em Styles, a Agatha, ao não encontrar o marido, saiu por volta das 21h45 com uma pequena mala. Na manhã do dia seguinte, o seu carro foi encontrado num barranco no lago de Silent Pool, em Newlands Corner, com os faróis acesos. Dentro do carro foram encontrados um casaco de peles, a sua mala e a sua carta de condução caducada. O desaparecimento da autora tornou-se notícia no Surrey, quando a polícia local comunicou o desaparecimento e oferecia um prémio de 100 libras a quem desse qualquer informação sobre a autora. Aviões, mergulhadores e escoteiros procuraram Agatha, uma operação que envolveu ao todo a ajuda de 15.000 voluntários. Note-se que foi a primeira vez que se foram usados aviões na busca de alguém desaparecido na Inglaterra. O Martin Fido, no seu livro The World of Agatha Christie, acrescenta várias informações à história. Diz que, na semana do seu desaparecimento, Agatha deixou uma carta para Carlo Fisher, a sua secretária, pedindo-lhe para cancelar uma reserva de hospedagem no Yorkshire. Segundo Martin, a autora escreveu também uma carta ao marido, fazendo-lhe duras críticas. Ainda no sábado, antes da descoberta do carro da autora, ela tinha escrito uma carta a Campbell Christie, de Londres, dizendo-lhe que iria para Yorkshire, mas a carta perdeu-se antes que Campbell a pudesse ler. O vice-chefe da polícia de Surrey recebeu uma nota, ainda antes de se ter encontrado o carro da Agatha, a informar que Hershey temia pela sua segurança. Agatha Christie estava desaparecida há 11 dias, desde que o seu carro tinha sido encontrado, quando a polícia soube que ela estava no hotel em Harrogate. A autora foi reconhecida no hotel pelo músico Bob Sanders Tapin, que avisou a polícia e reivindicou a recompensa das 100 libras. O Sanders afirmou que se dirigiu à autora, tratando-a como Mrs. Christie, e que ela lhe respondeu, mas que disse que estava a sofrer de amnésia. Agatha tinha chegado ao hotel de táxi no dia 4 de dezembro, levando consigo apenas uma mala. Hospedou-se com o nome de Teresa Neal, note-se que é o mesmo sobrenome da amante do marido, dizendo vir da cidade do Cabo e explicando que era uma mãe de luto pela morte do seu filho. Durante esses dias, foi vista no hotel a dançar, a jogar bridge, a fazer palavras cruzadas e a ler jornais. Mandou publicar um anúncio no The Times, onde dizia que Teresa Neal procurava parentes e amigos da África do Sul. É interessante realçar que a irmã de Agatha, a Madge, tinha morrido em 1923, após voltar daquele país africano, o que lhe pode ter dado a ideia. A Agatha foi recuperada pela polícia no dia 19 de dezembro, regressou a casa e só se viria a separar do Archibald em 1928, ou seja, 2 anos após este incidente. Várias teorias foram aventadas para explicar o falso desaparecimento da autora. Algumas pessoas defendem que o escândalo foi um golpe publicitário para aumentar a venda do seu livro The Murder of Roger Ackroyd, o assassinato de Roger Ackroyd, lançado semanas antes do desaparecimento. Outras, que a intenção da autora era apenas vingar-se do Archibald, simulando a sua morte para que o marido fosse acusado de a ter assassinado. Finalmente, há os que dizem que a autora sofreu realmente o acidente de carro e perdeu a memória. Embora nos seus livros autobiográficos não haja quase nenhuma informação sobre o episódio do seu desaparecimento, acredita-se que Unfinished Portrait, que é em português um retrato inacabado, de 1934, publicado sob o pseudónimo de Mary Westmacott, a Agatha faz uma adaptação de parte desta história através da personagem Celia, que foi abandonada pelo marido e pensa suicidar-se. Em 1927, Agatha voltou a escrever e publicou The Big Four, Os Quatro Grandes, uma história protagonizada por Hercule Poirot, tanto mais uma história do Hercule. Em 1930 foi publicado Murder at the Vicarage, que em português está traduzido com 2 nomes, O Encontro com um Assassino, ou também Crime no Vicariato.
onde apareceu pela primeira vez Jane Marple, a Miss Marple, outra personagem conhecida das histórias da Agatha Christie. No outono de 1928, o arqueólogo britânico Leonard Woolley convidou Agatha para visitar o Médio Oriente, onde estava a dirigir escavações em Ur. A viagem até Bagdade foi feita no Expresso do Oriente, no qual viajou, aliás, por diversas vezes. Numa das viagens, em 1931, Agatha ficou presa com outros passageiros no Simplon Orient Express quando voltava de Nínive devido à neve. Esta viagem foi a inspiração para o livro Murder on the Orient Express, um crime no Expresso do Oriente, publicado em 1934. Com este livro, Agatha Christie alcançou o auge da sua carreira. Tornou-se um dos seus livros mais famosos e foi adaptado para o cinema, teatro e televisão inúmeras vezes. A mais famosa das quais é a versão de 1974, que rendeu um Oscar a Ingrid Bergman no seu papel de melhor atriz secundária, e 3 prémios BAFTA. No ano de lançamento do filme, o romance original vendeu 3 milhões de cópias. Foi em Bagdade que, no ano de 1929, o Leonard Woolley a apresentou ao seu jovem assistente Max Mallowan, que era 14 anos mais jovem do que Agatha, com quem ela se casou depois, em 1930, o que mudou a vida de Agatha completamente. Nos 30 anos seguintes, nunca mais teve uma residência fixa e viajou por todo o mundo com o marido, fazendo escavações e adquirindo conhecimentos sobre arqueologia. Em 1946, Agatha escreveu o livro sobre essa experiência, Come Tell Me How You Live. Em português, Venham Dizer-me Como Vivem, que só viria a ser publicado depois postumamente em 1999. Após o casamento, a autora manteve o seu nome literário de Agatha Christie, porque assim era conhecida entre os seus leitores, mas na sua vida particular era chamada Mrs. Mallowan. Este segundo casamento duraria até à morte da escritora. A sua única filha, a Rosalind, casou-se no início da Segunda Guerra Mundial e em 1943 teve um filho, o Matthew Pritchard, que foi o único neto da Agatha Christie. Durante as escavações arqueológicas, além de ajudar o marido a restaurar e a limpar objetos antigos, Agatha também escrevia. E foram as suas descobertas sobre as civilizações antigas que a levaram a interessar-se pela vida nos desertos do Médio Oriente. Uma viagem no navio SS Karnak, pelo Nilo, inspirou-a a escrever Death on the Nile, que é em português Morte no Nilo, de 1937. As escavações em Ur inspiraram Murder in Mesopotamia, Crime na Mesopotâmia, de 1936. As visitas a Petra foram a inspiração para Appointments with Death, Encontro com a Morte, de 1938. E uma experiência no sul da Mesopotâmia para They Came to Baghdad, Intriga em Bagdade, que é de 1951. Agatha Christie tornou-se dama comendadora da Ordem do Império Britânico em 1971, condecorada pela Rainha Isabel II, que era uma grande fã dos seus livros. O último livro protagonizado pelo Hercule Poirot, Curtain, que em português é Cai o Pano, o último caso de Poirot, foi publicado em dezembro de 1975, quando a autora já não se sentia disposta a escrever mais. Este livro, assim como Sleeping Murder, Miss Marple's Last Case, que em português é simplesmente Crime Adormecido, o último livro da personagem Miss Marple, haviam sido escritos na década de 1940, devido à preocupação da autora em não sobreviver à Segunda Guerra Mundial, como forma de assegurar uma fonte adicional de rendimento para o seu marido e para a sua filha, a quem ela legou os direitos sobre estas obras, tendo ficado guardados durante décadas no cofre de um banco. No livro, Poirot regressa ao local do seu primeiro grande caso para resolver outro caso, sem saber que este seria o seu último. O livro chamou tanta atenção que rendeu a Hercule Poirot um obituário no jornal norte-americano The New York Times e foi o primeiro personagem fictício a ter lugar na primeira página do jornal. Agatha Christie morreu um mês depois da publicação de Curtain.
em 12 de janeiro de 1976, com 85 anos, na sequência de uma pneumonia. Encontra-se sepultada em St. Mary Churchyard, no Chalsale, no Oxfordshire, lá na Inglaterra. O marido, o Max Mallowan, morreu 2 anos depois, em 1978. Vários livros da Agatha Christie foram publicados após a sua morte, alguns ainda nesse ano de 1976, entre os quais o romance de sucesso Sleeping Murder, o crime adormecido, com a Miss Marple, escrito nos anos 40 e guardado lá no cofre, portanto, como eu já expliquei. Seguido pela sua autobiografia Agatha Christie An Autobiography, em português, Agatha Christie Autobiografia, e pela coleção de pequenas histórias Miss Marple's Final Cases and Two Other Stories, que em português é Os Últimos Casos de Miss Marple, que é uma coletânea de 8 contos, entre os quais O Mistério da Estrela da Manhã e Miss Marple Investiga. Agatha Christie está no livro do Guinness Book of World Records como a autora mais vendida do mundo. Os seus livros já venderam mais de 4 mil milhões de cópias em 103 idiomas. E os royalties gerados pelas obras são de cerca de 4 milhões de dólares por ano. A autora também ocupa um lugar no Guinness pela peça de teatro de maior duração de exibição do mundo, The Mousetrap, que é, em português, A Ratoeira, e que estreou em 25 de novembro de 1952 e ainda hoje continua em exibição. Outro recorde de Agatha Christie é o do livro mais espesso do mundo, medindo mais de 30 centímetros de grossura, com 4.032 páginas, nas quais estão incluídos todos os 12 romances e 20 contos protagonizados por Miss Marple. Foram produzidos apenas 15 volumes e é um dos livros mais raros da autora, estando a ser vendido por 1.000 libras, cerca de 1.200 euros cada um. O livro tem também um mapa de St. Mary Mead, da aldeia fictícia onde Miss Marple viveu, elaborado por Nicolette Caven, com base na descrição dada por Agatha no Um Corpo na Biblioteca e por detalhes adicionais fornecidos por outros romances. Tem também uma introdução de Kate Moss, contando como Agatha descobriu a Miss Marple, e um prefácio do Matthew Pritchard, que é o neto da Agatha. Em 1955 foi criada a Agatha Christie Limited, que passou a cuidar dos direitos de todas as obras, peças e filmes de Agatha Christie a partir dessa data. O seu neto, o Matthew Pritchard, é herdeiro de muitas das obras da avó, incluindo A Ratoeira, e é um dos associados lá da Agatha Christie Limited. Ora bem, já vou falar mais alguns pormenores sobre a sua obra. A Agatha Christie foi a maior escritora policial de todos os tempos. Escreveu um total de 93 livros e 17 peças teatrais. Traduzidos para mais de 100 línguas, os livros de Agatha Christie venderam até agora centenas de milhões de cópias em inglês, além de outras centenas de milhões em línguas estrangeiras, totalizando mais de 4 mil milhões de exemplares. É a autora mais publicada de todos os tempos em qualquer idioma, sendo somente ultrapassada pela Bíblia e pelas obras de Shakespeare. A autora possuía uma vasta coleção de livros do Charles Dickens, do Wodehouse e do Lewis Carroll, que admirava e a inspirava. São exemplos dessa inspiração. Usava frequentemente como espaço pequenas vilas e aldeias inglesas. A maior parte das suas obras tinha um médico. Criou livros de mistério satirizando obras infantis, como por exemplo os Five Little Pigs, que se chama em português Os 5 Suspeitos, que é de 1942. A futura escritora leu a primeira história do Sherlock Holmes com apenas 8 anos e passou a ler também as obras do Edgar Allan Poe. Na época, a Agatha disse à irmã Madge que era capaz de escrever uma história de detetives e a irmã duvidou. Na sua autobiografia, a Agatha disse que então a semente foi plantada e que tinha sido atingida pela determinação de escrever histórias policiais.
A Agatha Christie não gostava muito de falar em público e raras vezes participava em reuniões públicas. Mas na sua autobiografia fala muito sobre o seu estilo de escrita e do seu modus operandi e desabafa. A escrita é um grande conforto para pessoas como eu, que estão inseguras sobre si mesmos e têm dificuldade para se expressar corretamente. Afirmou que muitas vezes ficava horas a olhar para a máquina de escrever, à espera de uma ideia, o que lhe dava ideia de desistir, mas depois era encorajada pelo marido, o Max Mallowan, a continuar. A Agatha possuía um caderno que levava sempre consigo para anotar as suas ideias, referentes a enredos, a venenos fatais ou crimes que ia lendo nos jornais. As personagens surgiam da mesma maneira que os enredos. Escolhia alguém em qualquer lugar para servir de base para os seus personagens fictícios. Ela diz que somente uma vez incluiu uma pessoa real num dos seus livros, mas não gostou do resultado e, por isso, nunca mais voltou a incluir pessoas reais. Outro pormenor interessante que narra na sua autobiografia é que escrevia em qualquer lugar, desde que tivesse uma mesa resistente e uma máquina de escrever. Mas isso só acontecia quando começava a redigir o romance, porque até aí ela escrevia à mão. Muitos dos seus livros foram escritos enquanto acompanhava o marido nas suas missões arqueológicas. Agatha começou a escrever em 1916, o seu primeiro livro, como já vimos, o The Mysterious Affair at Styles, portanto, o misterioso caso de Styles, onde aparece o Hercule Poirot pela primeira vez. Depois de ser rejeitado por 6 editoras, o livro foi então publicado em 1920, vendendo cerca de 2.000 cópias. Vieram seguidamente The Secret Adversary, o adversário secreto, de 1922, The Murder on the Links, Poirot, o Golfo e o Crime, em português, de 1923, The Man in the Brown Suit, O Homem do Fato Castanho, de 1924, Poirot Investigates, Poirot Investiga, de 1924, e The Secret of Chinese, O Segredo de Chinese, de 1925. Mas o sucesso veio em 1926 com a publicação de The Murder of Roger Ackroyd, em português, O Assassinato de Roger Ackroyd, que vendeu 5.000 cópias. O livro causou polémica, pois a Agatha contrariava as regras tradicionais dos romances policiais. Quanto aos seus detetives, o Hercule Poirot foi inspirado num belga que estava hospedado em Torquay pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando iniciou a escrita de The Mysterious Affair at Styles, tanto como vimos o seu primeiro romance com este personagem. A Miss Marple não se parece nada com um detetive, mas com uma solteirona, e foi inspirada nas solteironas que viviam em pequenas aldeias e, mercê da sua bisbilhotice, desenvolvia um sexto sentido. Para além destes principais investigadores, outros apareceram esporadicamente, como o jovem casal Tuppence Crowley e Tommy Beresford, que aparecem em 5 livros. O detetive Parker Pyne, que protagoniza vários contos e um romance e que se cruza com o Poirot e com o Marple em vários romances. A detetive Adrienne Oliver começa um conto e que aparece depois em 6 romances ao lado do Poirot. Há ainda outros detetives que aparecem muito eventualmente e que não vale a pena agora estar aqui a enumerar para não perder tempo. Além de várias peças teatrais e compilações de pequenas histórias, a Agatha Christie escreveu, nos seus 56 anos de carreira, mais de 80 romances policiais, a maior parte deles protagonizados pelo Hercule Poirot e pela Miss Marple. A Agatha Christie foi pioneira ao fazer com que os desfechos dos seus livros fossem extremamente impressionantes e inesperados, sendo praticamente impossível ao leitor descobrir quem é o assassino até ao final do livro. Entusiasticamente celebrada em todo o mundo como a rainha do crime, a Agatha Christie decidiu colocar também o seu lendário poder de observação ao serviço da literatura romântica e criou intrincadas histórias de amor, tão envolventes e memoráveis como os seus melhores livros de mistérios. Escreveu 19 peças e 6 romances sob o pseudónimo de Mary Westmacott, com o objetivo de provar a si mesma que os seus livros eram apreciados por mérito próprio e não apenas devido à sua fama. Em Portugal estão traduzidos pelo menos 7 desses romances. Estão disponíveis nas livrarias os seguintes, que foram, portanto, editados recentemente: Absent in the Spring,
ausente na primavera, que é de 1944, e The Burden, As Duas Irmãs, de 1956. Embora poucos saibam, a Agatha Christie foi também poetisa. Em 1924 publicou a coleção de poemas The Road of Dreams, que remontam à adolescência da autora e à Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1973, foi publicada uma nova edição com mais 27 poemas inéditos, além dos da primeira edição. Escreveu ainda um livro infantil de cunho religioso, o Star Over Bethlehem, que possui 6 histórias e 5 poemas acompanhados de ilustrações. Ora bem, e agora então desejava falar ainda um bocadinho sobre os livros que eu andei a ler esta semana. Ora bem, indo, digamos, por ordem cronológica, comecei por ler O Assassinato de Roger Ackroyd. Portanto, em 1926, após uma média de um livro por ano, a Agatha Christie escreveu então a sua primeira obra-prima, The Murder of Roger Ackroyd. Como já vimos, O Assassinato de Roger Ackroyd. Foi o primeiro dos seus livros a ser publicado pela editora Collins e que marcou o início do relacionamento entre a autora e o editor, que durou 50 anos e 70 livros. The Murder of Roger Ackroyd vendeu 5.000 cópias, somente no primeiro ano, como eu já disse, e em 1926, e chamou a atenção por ser muito diferente de qualquer outro romance policial. Então, o Poirot resolve aposentar-se e vai residir incógnito para uma pequena e pacata aldeia. Mas não vai ter paz, porque a bisbilhotice dos residentes rapidamente vai descobrir quem ele é. E parece que os casos o perseguem, porque vai ser solicitado para descobrir quem assassinou Roger Ackroyd, que era o patriarca de uma das 2 famílias ricas da aldeia, morto com uma adaga. Por coincidência, a matriarca da outra família rica tinha aparecido morta no dia anterior, não parecendo haver dúvidas de que se suicidou com ingestão de veneno. As circunstâncias mostram que o assassino teria de ser alguém da sua casa, da casa de Roger Ackroyd, ou um familiar ou um empregado. Mas quem? Se Poirot constata, à medida que o inquérito avança, que todos tinham fortes motivos para o fazer, mas também todos tinham alibis inatacáveis. Então só poderia ser o enteado do Roger Ackroyd, que desapareceu sem deixar rastro. Mas será ele mesmo? Curiosamente, serão as dicas de uma solteirona e a maior bisbilhoteira lá da aldeia que vão ajudar o Poirot a descobrir a verdade. Depois a seguir, li, como não podia deixar de ser, Um Crime no Expresso do Oriente. Este, portanto, considerado a sua maior obra-prima. Então, o Murder on the Orient Express, no original, foi publicado em 1934 e é considerado um dos maiores sucessos da autora, como eu já disse, vindo a inspirar diversos filmes e peças teatrais, como eu também já expliquei atrás. Apenas no ano da sua publicação ele vendeu 3 milhões de livros, sendo o livro mais bem sucedido de Agatha, tendo também revolucionado os romances policiais com o seu final dramático e o seu enredo diferente. É considerado também o maior caso da carreira de Poirot e a magnum opus da Agatha. Então, no livro, um assassinato misterioso vai assustar os passageiros do Expresso do Oriente, que se encontra imobilizado algures entre 2 estações, bloqueado por um grande nevão. E aparece um dos passageiros morto no seu beliche, na sua cama. O assassino terá de ser forçosamente um passageiro, pois ninguém pode entrar nem sair do comboio, não é? Que está bloqueado pela neve no meio do campo. Está-se na época baixa e, estranhamente, o vagão-cama do comboio vai completamente cheio. Uma coisa anormal para a época. Por acaso, o Poirot é um dos passageiros e então é solicitado para ajudar a descobrir o assassino. Rapidamente, ele intui que a descoberta da causa para a fluência anormal dos passageiros tem que ser forçosamente a chave para a solução do caso. Mas como é que ele poderá chegar a alguma conclusão sem ter qualquer outro recurso à mão, a não ser as suas células cinzentas? Enfim, dada a situação do isolamento. O certo é que ele vai conseguir e vai chegar a uma solução absolutamente estranha e anormal em todos os livros do Poirot.
Eu depois tinha também a intenção de ler o outro grande livro dele, que era A Morte no Nilo, que tenho aqui, mas já não tive tempo. E portanto, olha, eu posso ler-vos aqui a sinopse que aqui diz na contracapa. A tranquilidade de um cruzeiro ao longo do Nilo é ensombrada pela descoberta do cadáver de Lynette Ridgway. Ela era jovem e bela e tinha tudo até perder a vida. Hercule Poirot apercebe-se de que a bordo do navio todos os passageiros são possíveis assassinos. Pelas mais diversas razões, todos tinham algo a apontar a Lynette. Mas quem terá sido levado ao ato extremo de a alvejar? Ainda que tudo aponte para a mesma pessoa, o detetive sempre descobre que naquele cenário exótico nada é exatamente o que parece. Depois, tenho também a sua autobiografia, que se chama, portanto, como já disse em português, Agatha Christie Autobiografia. Aqui numa grandiosa edição, e de facto uma edição maravilhosa. E que também, claro, pela mesma razão e até pelo seu gigantesco tamanho, eu não tive a mínima hipótese de ler. Ela, neste livro, inclui aqui muitas fotografias dela, em várias idades, e da família dela, e portanto, ela narra aqui coisas sobre a sua vida pessoal que ela não conta em mais lado nenhum, e tímida como ela era, nunca contou em entrevistas nem coisas do género. Então é um livro também muito interessante e que eu, quando um dia puder, ainda vou tentar ler. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre a grande Agatha Christie, a rainha do crime. Espero também que Deus me dê vida e saúde para poder voltar na próxima semana para vos falar de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!